Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Chegou a hora, vai, vai, pam, pam. Muito boa noite a você de casa, pam, pam. Aumente o som, porque o nosso programa Placar Esportivo, pam, pam, está entrando no ar com muita alegria, muita interação, porque essa é a tônica desse programa. Antes, o meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele entre nos nossos estúdios, nos dê sabedoria, entendimento e tudo que nós possamos levar dessa equipe até você aí de casa, seja muita energia boa, informação, porque esse programa de entretenimento esportivo, com a graça de Deus, estamos caminhando para o 4º aniversário. Quero agradecer a cada um dessa equipe que nos ajuda a colocar um programa redondinho para você todos os dias e também contar com sua audiência aonde você estiver no meu estado de Goiás. São mais de 96 municípios que alcançamos, são do Distrito Federal, são muitas cidades que nos veem neste momento, às 18h30. Então a responsabilidade nossa de levar até você, neste momento, informação e muita coisa boa é grande, viu? E você sabe que todos os dias a nossa tônica desse programa é isso. E tem dias diferentes nesses 4 anos de caminhada. Hoje é um dia que com certeza ficará marcado na história desses 4 anos do nosso programa Placar Esportivo. Ele que é um ídolo de muitos aqui na cidade de Goiânia e no nosso Brasil inteiro. Um comunicador nato. Começou na rádio, natural de Goiânia. Ele que é um comunicador, ele é diretor de esportes da TV Sucesso, a afiliada da Band aqui em Goiás. Ele apresenta o Jogo Aberto com muita maestria, um narrador de automobilismo. Quem não já viu as provas de Fórmula Indy? Ele que também esteve na vitória de Emerson Fittipaldi, naquela prova imperdível. Ele que já pôde acompanhar e muito, contou um pouco da sua história para mim e confesso, estar ao lado dele aqui causa até um certo nervosismo, porque para mim, um grande comunicador, eu quero que vocês recebam com muito carinho e muita energia boa, porque hoje nós vamos aprender muito com ele, Theo José! Boa noite, Theo! Boa noite, prazer é meu, Danilo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo convite e realmente é um prazer muito grande estar aqui no Placar Esportivo com você, estar aqui na Fonte, conversando sobre o que a gente mais gosta, né? Que é esporte, que é futebol, que é esporte geral, que é televisão. Muito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Theo, e hoje é um marco no nosso programa e digo isso com toda propriedade, olhando nos seus olhos, porque você ter aceito o nosso convite já foi uma vitória muito grande. Você não sabe o peso, o tamanho que você tem para a comunicação, principalmente para mim que estou iniciando nessa caminhada e quero, enquanto pequeno comunicador que sou, seguir os seus passos, os seus legados. Você, natural da mesma cidade que eu, de Goiânia, trilhou um caminho de sucesso, conhecidíssimo no Brasil inteiro, no mundo, rodou vários países, 4 Copas do Mundo, um currículo que dispensa comentários. Então, quero agradecê-lo, muito obrigado, em nome de toda a equipe, por você estar aqui hoje, abrilhantando o nosso programa. Eu que agradeço a todos e a gente tem uma coisa em comum, né? Você morou em Portugal. E Portugal, eu costumo dizer que é o meu segundo país. É bom lá, né? Adoro Portugal, ainda tenho planos, se Deus permitir, de passar uma temporada, uns 6 meses em Portugal, tomando vinho à vontade. Não, o meu menino, Theo, que tem 10 anos, quando a gente regressou há 4 anos atrás, ele achou ruim, não queria. Ele ainda até hoje pensa em voltar para lá. Eu tenho grandes amigos lá e sempre que eu posso, eu tô lá, eu adoro Portugal. Você ficou quanto tempo lá, Danilo? Theo, ao todo eu fiquei 11 anos. Caramba! 11 anos no país, sabe? Graças a Deus foi muito bom. Foi o país que abriu as portas para mim enquanto atleta profissional. O Marítimo foram 5 temporadas, no União da Madeira mais 2. Depois eu andei ali pelo continente, em Almada, tive no norte do país, em Guimarães, Braga. Então, assim, um país que me acolheu super bem. Os meus 2 filhos são natural de lá, então, se lá é a sua segunda casa, também é a minha. Por isso, já é uma coisa em comum. Já começamos bem. Que bom. Verdade. Muito bom. O Theo José vai contar muitas histórias, porque aumenta o som, produção. Ele quer saber também o que teremos nos nossos destaques de hoje. Está dentro do G4, Theo José. O que dizer para essa nação colorada? Faltam 11 jogos, mas muita expectativa está em volta do Tigrão. Agora vai.
É até o José, hein? Agora vai, torcedor. Daqui a pouquinho nós vamos contar tudo pra vocês. Entrevistas, como o Luizinho Lopes viu esse jogo. O treinador Wagner Mancini não gostou da arbitragem, mas já foca o Mirassol. O Dragão que tem deslocação difícil em São Paulo na Neoquímica. A estreia de Memphis Depay. Ui. Daqui a pouquinho eu te conto tudo. Mas antes de chamar o intervalo, você sabe que todos os dias nós temos o quiz. É a forma de interagir com você e do outro lado. E hoje nossa equipe preparou. Qual desses times já conquistaram a Champions League? O Sporting lá de Lisboa? Foi ele em José Alvalade, ô Theo? Ele já conquistou a Champions? O Atlético de Madrid? O Paris Saint-Germain? Não. O Nottingham Forest? Não. O Barcelona? Já. Qual desses times já conquistaram a Champions League? Manda sua mensagem, pode ser pegadinha, hein? 629-9528-3890. Eu quero a sua participação porque o nosso programa está apenas começando. E hoje, com Theo José aqui. Theo, antes de chamar o intervalo, deixa eu fazer uma pergunta. Você me confidencializou em off que a sua paixão inicial foi na locução de rádio de música. Isso. Me conta mais dessa história. Eu sou de Goiânia. E quando eu era mais jovem, tinha uns 14, 15 anos, eu tinha uma equipe de som, eu dava som em festa, né? O pessoal alugava, a gente ia lá e dava som em festa. Então a música sempre teve muito na minha veia. E quando eu entrei na rádio, uma rádio de música pela primeira vez, eu fiquei encantado e falei, cara, eu quero ser locutor de música. Hoje é chamado de DJ. E foi assim que eu comecei. Comecei assim na Rádio Brasil Central, RBC FM, depois eu fui para a Rádio Araguaia e aí da Rádio Araguaia que eu caí na televisão com o esporte. Olha só, hein? E tem muitas histórias que ele me confidencializou. Depois eu quero perguntar das 4 Copas do Mundo, da Fórmula Indy. Ele que teve lá na prova que Emerson Fittipaldi ganhou, né? 1993, 500 milhas de Indianápolis. Nossa senhora, daqui a pouquinho ele conta detalhes. O programa de hoje, eu disse na abertura, é um marco diferente. Me dê 2 minutinhos, na volta do intervalo tem tudo isso pra você. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e eu quero convidar você a entrar neste mundo que com propriedade Theo José vai tecer os seus comentários. Mas antes, vamos pegar um voo bem longo porque a cidade de Singapura, além de linda, encantadora, é distante do Brasil. Veja aí. A Mercedes! E essa pergunta eu vou fazer para quem entende de automobilismo. Theo José, qual vai ser o monomotor que nas ruas de Singapura, um circuito bastante estreito, pode sair vitorioso? A McLaren ou a Ferrari? Ou quem sabe Max Verstappen de volta? Olha, eu vejo que a McLaren hoje tem o melhor carro e eu não vejo a Red Bull em condições normais de bater a McLaren. Eu acho que a McLaren só perde essa corrida se tiver algum problema mecânico, bater em situação normal. Os dois pilotos, eu acho que agora, principalmente, tem de olhar para o Lando Norris, porque o campeonato ele vai se afunilando, faltam 7 etapas e a diferença pro Max Verstappen é ainda de 59 pontos. Se a gente fizer uma conta rápida, vai ter de tirar aí cerca de 9 pontos por corrida para ficar com o título ao final do campeonato. É difícil porque a Red Bull ainda vai buscar um pódio ali, outro pódio aqui, não tem o melhor carro, eu coloco o carro da Ferrari na frente, acho que coloco o carro da Mercedes na frente da Red Bull, mais 59 pontos é uma certa tranquilidade. Mas a McLaren é a favorita, principalmente com o Lando Norris. E falava ali com relação a Hugo Boss, né? Que vai estar sendo homenageada, só lembrar que na época do Ayrton Senna na McLaren, a Hugo Boss é que fornecia toda a indumentária, né, toda a roupa da equipe e o Senna ficou muito famoso também com relação a Hugo Boss, que é uma marca que há muito tempo está ligada ao automobilismo, uma marca alemã. É conhecedor ou não? Você falou bem sobre Max Verstappen, o piloto que tem 59 pontos, Theo. E a minha pergunta agora é o seguinte, a McLaren, que você pontuou que está à frente, assim como a Ferrari, a Red Bull só tem o Max Verstappen pontuando e somando nos construtores. Podemos dizer que as outras escuderias têm mais chance desse título do que a Red Bull? Eu acredito que sim. Eu não vejo a Red Bull terminando o campeonato entre as 3 primeiras, não. A gente vê que a Ferrari cresceu muito, a Ferrari está sempre buscando o pódio e a própria Mercedes também, que não tem um carro igual a Ferrari e a McLaren, mas também está buscando o pódio. Eu vejo que a Red Bull, pela gordura que foi feita nas primeiras provas, ela tem chance de terminar entre as 3, mas se não abrir o olho, cai para a 4ª colocação. Mas na segunda posição, acho que a Ferrari
pode chegar lá. E o ano que vem, só lembrando, né? Lewis Hamilton na Ferrari. Foi o que movimentou nesse ano, hein? Os bastidores aí. Ano que vem é Charles Leclerc, o monegasco, com o inglês Lewis Hamilton. Vamos sair lá de Singapura e vamos vir para América do Sul? Porque ontem parecia jogos do Campeonato Brasileiro. Mas não, se acredita? Era Conmebol Libertadores. Veja aí. A Conmebol Libertadores teve mais jogos nesta quarta-feira. Theo José, 2 jogos na mesma cidade, em estádios diferentes, pouquíssimos gols, ou quase nenhum. Digamos assim que o Fluminense venceu com a margem mínima e leva uma vantagem pequena para Belo Horizonte, mas o Botafogo teve volume, teve oportunidade, mas não fez gol no São Paulo. O Botafogo hoje joga o melhor futebol do Brasil, né? É muito legal a gente ver o Botafogo jogar. E se a gente for analisar direitinho o que o Botafogo investiu, não foi tanto assim, foi o departamento de inteligência do Botafogo que foi buscar jogadores que estavam saindo dos clubes, estavam com os contratos terminando. Eu tive um susto, porque eu assisti primeiro o jogo Goiás Esporte, um jogo horroroso, e aí depois eu fui ver o Botafogo contra o São Paulo, eu falei, caramba, esse é outro esporte, esse é outro futebol. O Botafogo hoje é o time que eu mais gosto de ver jogar, porque é um time ofensivo e só não venceu por detalhe. Ô, Theo, você falou que o Botafogo te encanta. Tem um calendário apertado, está nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Sim. E vê a liderança do brasileiro, apenas 3 pontos, de um time de São Paulo também, que é o atual campeão, que não tem calendário a não ser o brasileiro. Te assusta? Não, o Palmeiras tem um grande time. Eu acho que é um time que vai lutar pelo Campeonato Brasileiro, mas eu acho que esse ano não escapa do Botafogo, não. O Botafogo está jogando um futebol muito bom, é rápido, é agressivo, juntou uma galera da América do Sul, foi buscar zagueiro em Angola, foi buscar um treinador que também gosta do futebol ofensivo. Para mim, o Botafogo é favorito. Só não é favorito na Libertadores, que na Libertadores eu coloco favoritismo no River Plate, que vai jogar em casa, porque a final vai ser no Monumental de Nunes, vai ser confirmada para o Monumental de Nunes. Vai ser em Buenos Aires e ele está falando que vai ser confirmado lá. Será que teremos brasileiros lá? O River, que ele falou, empatou com o Colo-Colo em Santiago do Chile. E quem passar de Fluminense e Atlético enfrenta o River na semi. Isso. Quer dizer, o River passa pelo Colo-Colo agora em casa, vai pegar, para mim, pega o Galo na MRV eu acho que passa pelo Fluminense, de repente pode pintar um Botafogo, pode pintar um Flamengo, não sei. Já que ele falou em Flamengo, o Maraca hoje vai estar lotado para daqui menos de 8 minutos. Esse time aqui tem uma pedreira pela frente, um time que já é pentacampeão da Libertadores. Nessa quinta, Theo José, eu sou um amante, eu sou um apaixonado pelo futebol, assim como você. E a minha pergunta é direta. O Flamengo, que recebe o Peñarol daqui a pouquinho no Maraca, ele é favorito a passar de fase? Ou calma lá, não é bem assim? Não, ele é favorito. Eu tô aqui atrás se já saiu a escalação do Flamengo, que já deve ter saído. Eu ainda não peguei, porque eu acho que o Arrascaeta joga hoje. Né? O Arrascaeta jogando hoje, o Flamengo cresce bastante. O Flamengo é favorito e o Flamengo tem de fazer o resultado em casa. Porque se deixar para fazer o resultado fora de casa, o Flamengo vai se complicar. Ó, tem aqui a escalação. Aí tem aqui, deixa eu ser. Deixa eu só abaixar isso aqui, ó. O Flamengo já está aqui escalado. O Flamengo vai jogar com o Rossi, com o Alexandro, com o Léo Pereira, com o Fabrício Bruno e com o Varela. Aí o Dela Cruz joga, Pulgar joga, o Plata joga, o Arrascaeta joga, o Gerson joga e o Bruno Henrique. O Flamengo com esse time aqui é favorito. Gonzalo Plata, Arrascaeta e Dela Cruz no meio? Exatamente. E Gerson também? E Gerson, exatamente, são os 3, o Gerson e na frente o Bruno Henrique. Pra mim o Flamengo também é favorito e vamos torcer. Deixa eu ver o chaveamento, produção. Como o Theo José definiu, Atlético Mineiro possivelmente vai enfrentar o River Plate. O River empatou no Santiago, no Chile. O Galo está com uma derrota de 1-0 no jogo de ontem. Podem se enfrentar na semi? Veremos. Já do outro lado, Botafogo e São Paulo, Flamengo e Peñarol. Theo José, um cenário previsto na sua opinião, semifinal do lado de cá e do lado de lá. Eu vejo que a gente vai ter um clássico carioca, Botafogo e Flamengo numa semifinal. Acho que o Botafogo passa pela equipe do São Paulo e o Flamengo também passa. Do outro lado eu vejo o Galo pegando o River. E aí é mãe de Ná, né? Aí eu acho que dá River
e de repente dá Botafogo. É isso aí. A nossa equipe pegou, Theo, para que você conseguisse ler com calma. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Theo. Alexandro vai jogar, tá vendo? Olha só, hein? É, time forte, hein, gente? O meio campo com Eric Pulgar, De La Cruz, De Arrascaeta e Gerson. Na frente, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Eu joguei contra o Plata quando ele estava no esporte. Muito rápido, forte, possante, o equatoriano, muito bom de bola. Vamos ver hoje, né? Você já pensou? Bruno Henrique e ele, jogadores fortes, rápido, Arrascaeta colocando essa bola, gente? De La Cruz chegando. Ai, tomara que o Mengão consiga ir bem no jogo de hoje. E bem, você falou, Danilo, e bem, hoje nós vamos receber mais uma vez o apoiador da Dial Distribuidora. Ela que está aqui representada através do seu gerente comercial. Ele que traz novidades e tendências sobre iluminação. Ô Diogo, muito boa noite. Traz para mim novidades sobre iluminação. Muito boa noite, meu amigo Danilo, tudo bem? Um forte abraço aí para todos os nossos telespectadores aqui do programa Placar Esportivo, né? Da Fonte TV. E hoje eu vim falar de coisa boa, eu vim falar aqui de qualidade, eu vim falar de Dial Distribuidora. Olha, Danilo, tudo que você precisar em iluminação, você encontra lá na Dial Distribuidora. Olha só essa novidade, ó. Logo, logo tá chegando aí o final de ano e você que quiser decorar o seu armário, olha só essas fitas de LED, olha só que legal. E detalhe, ó, essas fitas aqui, ó, você pode colocar no seu armário, você pode colocar em um móvel. E detalhe, não dá choque, instala uma fonte. Temos elas em 3 temperaturas de cores, se você gostar dela branca, amarela ou neutra, a gente tem tudo isso. Você encontra lá na Dial Distribuidora. Temos várias novidades com nossos parceiros aqui, a Avante Iluminação, né? Então você que quer transformar sua casa em um lar, é só nos procurar lá na Dial Distribuidora, Danilo. Ô Diogo, que novidade incrível que você traz para nós, com a Avante sendo uma das grandes marcas que vocês representam lá na Dial Distribuidora. Fala para o nosso telespectador os horários de funcionamento e aonde fica a Dial. Olha, a Dial Distribuidora fica aqui na Avenida Rio Verde, número 480, né? O nosso telefone lá é o 3931-0508. A gente começa o nosso atendimento lá às 8 horas da manhã até às 18. E detalhe, com produto de qualidade e sempre com o melhor preço, meu amigo Danilo. Ou seja, pensou em iluminação, pensou em material elétrico, pensou em Dial Distribuidora no telefone 3931-0508, garoto. Diogo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Com certeza você aí que gosta de iluminação, bem com qualidade, sofisticada e requintada, a Dial Distribuidora está pronta para te receber com atendimento ímpar e personalizado. Vai lá, procura o Diogo e toda a equipe de colaboradores que vão te receber super bem. Como é bom, né? Chegar em uma casa iluminada, as fitinhas de LED, vai lá na Dial e com certeza você vai ser super bem recebido. Recebido também, que não foi tão bem assim, foi o Goiás Esporte Clube, Theo José. Tem jogador que pediu para mudar o horário de treino, tem jogador, e isso é real, tá, gente? Tem jogador que pediu para que o assessor de imprensa não viajasse com o grupo. Quer dizer, isso não existe, sabe? O Goiás está entregue. Tem a crise hoje, né? O Edminho deixando a presidência do Conselho Deliberativo, e eu acho que agora o mais democrático... Tá na tela, Theo. Theo. Tá aí, ó. A carta que o seu Edminho, o Edmo Pinheiro, escreveu. Exato. E colocou hoje. Essa divisão política que você fala, né? Ele de coração agradece a toda a família Esmeraldina, a razão da existência do nosso querido Goiás e juntos e unidos pela mesma paixão. E coloca aí que os filhos e a esposa também abriram mão de participarem do Conselho Deliberativo. Quer dizer, essa carta aí, o Edminho tá falando assim, ó, eu tô fora do Goiás. Ele continua com o título de sócio dele, mas ele tá fora. E hoje a gente sabe que quem pode mudar o Goiás é o Conselho Deliberativo, que agora, nesse exato momento, é o Vanderlan Alcântara, que é o presidente, e fica até a metade do próximo mês. O Conselho Deliberativo, reunindo, ele pode destituir o Conselho Administrativo e automaticamente pode destituir o diretor de futebol e o CEO lá, o Paciello, que eu acho que isso tem de acontecer. Aí depois eles podem mudar o estatuto. Só que eu acho que o mais correto neste momento seria já convocar as eleições para este ano, para o novo
novo conselho deliberativo, porque esse conselho deliberativo tem muita gente ligada ao Edminho. Então vamos fazer um novo conselho? Beleza, faz um novo conselho deliberativo, e o novo conselho deliberativo é que diz, vamos mudar o estatuto? Tudo. Vamos mudar onde? Agora, esse conselho atual com o Vanderlan, mas a gente sabe que o Paulo Rogério está muito forte lá, na reunião de segunda-feira, para baixar o valor da mensalidade. Quem mais falou foi o Paulo Rogério. Então, quem vai dominar? Vamos falar português claro. Quem está dominando é o Paulo Rogério. A briga do Edminho é com o primo, é com o Paulo Rogério. Essa é a briga do Edminho. Então, quem vai dominar agora é o Paulo Rogério. Então, o conselho deve ser convocado agora e deve limpar a área com relação a esse povo aí do Conselho Administrativo e tal, e que tem que limpar, porque não foi bacana, tem que limpar. Esse Lucas Andrino tá pensando que o Goiás é São Bernardo, o Goiás não é São Bernardo. Esse Patiello veio passear, ele veio do Palmeiras, e daí? Ele era financeiro no Palmeiras. Financeiro lá, né? O diretor de marketing está lá em São Paulo ganhando uma grana danada e não faz nada aqui, tá largado. O Goiás está largado. Então, que se façam uma nova eleição no Conselho Deliberativo, e esse povo do Conselho Deliberativo, que aliás é leão de grupo pra caramba, que esse povo limpe a área e comece a pensar no Goiás na Série B no próximo ano. Uma nova vida. É isso. Escuta conselho de quem entende, de quem tem história e bagagem para falar. O que ele disse, você pegou bem? Paulo Rogério, que é primo do Edminho, tem divergências desde a época em que o Paulo Rogério administrava o Goiás. E o que o Theo disse tem muito fundamento, porque a reunião que aconteceu nesse conselho foi basicamente tudo o que ele disse aqui. Põe na tela os próximos 5 confrontos do Goiás, que eu quero a opinião de quem entende. Theo José, são 15 pontos em disputa. Desses 15, 9 em Goiânia e jogos decisivos para o que o Goiás quer de vez nessa competição. Goiás recebe o Mirassol no sábado às 17 no estádio Ale Pinheiro. Depois visita o Couto Pereira em Curitiba na próxima sexta, encerrando o mês de setembro. Em outubro ele vai ter o Santos em Goiânia e o Vila Nova no dia 12, num sábado à tarde, no estádio Ale Pinheiro, o maior clássico do Centro-Oeste, e fecha no dia 18 lá em Belo Horizonte contra o América Mineiro. Theo? Olha, eu vejo o Goiás e Mirassol o empate. Curitiba e Goiás, eu vejo Curitiba. Eu tô falando isso pelo futebol, o Goiás tá jogando, tá, gente? E eu vejo que o Mancini, ele coloca um time hoje, aí fala, não, vou mudar pro próximo jogo, aí muda. Aí depois volta pro outro time, quer dizer, ele tá vendo que ele não tem nada. Goiás e Santos, o Santos com o Carille é um time bem meia boca, vai dar empate. Goiás e Vila Nova. Do jeito que o Vila, pedreira. Do jeito que o Vila tá jogando, gente, apesar que o Vila fora de casa é complicado. Esse jogo é fora, Theo. Esse jogo é fora. Sei lá, eu não vou falar que vai dar Vila Nova. Então vou falar que dá Goiás. E América e Goiás da América. Esse é Theo José, analisando os 5 confrontos do Goiás e do Vila Nova. Porque ontem no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Theo. Uma fumaça danada, mas o Vila, eu vejo, o Vila tem 5 jogos em casa. Vai vencer os 5? Eu não sei. O Vila precisa de 18 pontos, né, para subir. E eu acho que o Vila tá ficando cascudo. O Vila vai ficando lá em cima, vai ficando cascudo. E eu gosto muito do Luizinho Lopes. Muito. Eu acho que esse treinador, ele consegue tirar dos jogadores aquilo que precisa. É duro quando precisa ser, não é amiguinho de jogador. Eu gosto muito do Luizinho Lopes. Eu acho que o Luizinho vai levar o Vila Nova para a Série A. Já que Theo falou tanto dele, por que não, professor? Fala conosco e me diga o que você viu desse jogo. Grande parte do jogo, nós somos soberanos, voltamos assim a reeditar os nossos melhores momentos, nossos melhores trechos, né? Não à toa nós fizemos 3 gols com muita qualidade, com muita soberania, com jogadas trabalhadas. O escanteio foi jogada trabalhada. O gol do Alisson foi uma jogada muito trabalhada e repetida no treino, aquele lançamento do Todinho. O gol do Todinho foi um gol, né, daqueles gols empolgantes, de muita qualidade. A gente fica carente assim, de gols bonitos. E não só os gols, o time muito bem postado, muito bem estruturado. E realmente tivemos ali um trecho final da partida, né, que deu uma desandada e nós sofremos 2 gols, mas 3 pontos na Série B, eles são sagrados, você soma bastante, né, vitória soberana. O próprio Novo Horizontino, que tá à frente aí de todo mundo, ele tem 14 vitórias, nós chegamos a 13. Sim, mas a vitória soberana, extremamente feliz. Voltamos para a 3ª colocação, né, de maneira isolada no momento. Abrimos 3 aí do 5º. Possa ser que a gente abra aí 5 pontos do 6º, do 7º, a depender. Então foi uma rodada muito boa pra gente. Vamos seguir trabalhando com muita humildade, pé no chão. Muita humildade, pé no chão, é essa a tônica de Luizinho Lopes,
o excelente treinador do Vila Nova. Põe na tela que, do mesmo jeito que Theo analisou os 5 próximos confrontos do Goiás, ele vai analisar do Tigrão. Invertendo a posição com o Goiás, o Vila faz 3 jogos fora de casa, Theo. E num recorte menor, dos próximos 12, são 9 fora de Goiânia, ou digamos, do Oba. Ele enfrenta o Ceará domingo lá no Arena Castelão. Depois recebe no sábado o Botafogo de Ribeirão Preto. Visita Mirassol e Goiás na sequência e recebe o Coxa, ainda a data a ser confirmada. Eu vejo o Ceará é um time muito parecido com o do Goiás, é um time que não é confiável. Então eu vejo que o Vila Nova pode empatar com a equipe do Ceará. Contra o Botafogo tem que ganhar, contra o Mirassol perde. Contra o Goiás, como eu disse anteriormente, vou manter a minha coerência, acho que também perde. E contra o Curitiba ganha. Esse é Theo José, audiência grande aqui, Theo, muitas pessoas mandando um abraço. O Bruno Nogueira falando que você abraço, é um ícone. Bruno. O tio Chico lá. Alô, Chico. Abraço, tio Chico. Muito obrigado pelo carinho. José Natalista na audiência. O Júnior da Express Pneus. Júnior, grande Júnior. Express Pneus é uma empresa fantástica e que orgulho que ela é goiana. 20 anos, né? Única com anel sem emendas, hein? Não, eu estive lá vendo, é um trabalho fantástico. É o que eu falei para ele, Júnior, o povo precisa conhecer mais, saber que existe uma fábrica, porque é uma fábrica, né? De pneus, né? Como é uma fábrica realmente a Express Pneus. Sem sombra de dúvidas, um forte abraço a você, Júnior, ao Paulo, ao Hudson, toda a equipe da Express Pneus. Deixa eu aproveitar o ensejo e mandar um forte abraço, que hoje eu tive a oportunidade de sentar à mesa com 2 excelentes e educadas meninas. Estou falando da Thaís Quinta e da Sara, que está aí nos acompanhando. Muito obrigado. Tive o privilégio também de conhecer a Thaís Oliveira e também o Bruno Lourenço. Alô, Bruno, tô sabendo que você é torcedor do Vila, hein, Brunão? Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela educação, a atenção dispensada que foi dada a nós, a mim e a nossa equipe do programa Placar Esportivo. Fiz questão de trazer aqui esse abraço especial para vocês. Aproveitando então, já que abraços, ontem tivemos muitos gols na Série B. E aí, meu amigo, você confere agora. O Coxa Branca um pouco mais distante, mas ajudou o Vila Nova, segurando o Ceará, que vem de 2 derrotas. A classificação da Série B, Theo José, está assim: o Grêmio Novo Horizontino com 1 pé, ou digamos 2 na Série A, com 50 pontos. O Santos, que joga logo mais contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, 46 pontos. O Tigrão chegou aos 45, na 3ª posição, e o Sport fecha o G4 com 43, Theo. O Sport tem um jogo a menos, né? O importante pro Vila é ficar aí. Vai ganhando casca, tem que ficar aí no meio da confusão, tem que ficar aí entre os 4 primeiros colocados. A gente vê que o Mirassol tem 43, o Vila precisa melhorar o saldo de gols, tem 1 gol só de saldo, então precisa melhorar, porque de repente vai precisar aí de saldo de gols. Então eu vejo que se o Vila continuar aí entre os 5, o Vila vai criando casca, mas tem que ter muito cuidado com esse Mirassol se reforçou muito bem na janela. O América é um time que vai e vem, e o Avaí, mas o Avaí eu não acredito muito não. Theo, podemos definir que essa briga, ela está resumida entre 8 equipes para 4 vagas? Ou mais? Ceará. Não, eu não acredito no Amazonas e falo isso com dor no coração. Não acredito no Goiás também. Mas o Goiás tem condições de pontuar? Tem, mas o time tem uma qualidade muito duvidosa. Eu acho que está ali entre os 8, mas correndo por fora mesmo o Avaí e o Ceará, porque eu falei, o Ceará parece muito o Goiás. É um time de gangorra, sobe, desce. Isso é verdade. Também concordo com Theo José. Daqui a pouquinho tem CRB contra a Ponte Preta lá no Rei Pelé, em Alagoas. E o Botafogo de Ribeirão Preto, um pouco mais tarde, às 21h30, entra em campo contra o vice-líder da Série B, o Santos Futebol Clube. São os jogos para completar de vez a 27ª rodada. Esses times aí almejam estar de novo, ou pela primeira vez, aonde está o Atlético Clube Goianiense. Theo José, o Atlético tem um recorte nos próximos 5 jogos. Era a possibilidade dele encurtar a distância para esses adversários dentro do Brasileirão. Mas a verdade é uma só: vive um péssimo momento e os próximos 5 jogos são esses aí. O que podemos definir para esperar desse Dragão dentro da Série A, Theo? Complicadíssimo, né? Joga contra o Corinthians sábado, possivelmente com a estreia do Memphis Depay, ou seja, a Neoquímica Arena vai ter gente saindo pelo ladrão. Depois joga contra o Fluminense em casa, o Fluminense precisando ficar cada vez mais longe da zona do rebaixamento. O Criciúma, que acabou tomando uma goleada do Palmeiras, mas não é o normal. O Criciúma é um time para ser observado.
É um time que virou uma empresa, não sei se tem SAF ou não tem SAF, mas virou uma empresa, está fazendo um excelente trabalho fora de campo. Não acredito que o Criciúma caia. Aí depois joga contra o Cuiabá e é uma briga de rebaixamento. O Cuiabá hoje tem uma estrutura muito boa também e pega o Grêmio na arena do Grêmio. A situação do Atlético é muito complicada. Para mim o Atlético já caiu, acho que o Adson está correto. Tem que pensar no próximo ano. É começar a trabalhar aí para a Série B, essa história da SAF que a gente precisa entender melhor, né? Porque eu ainda não entendi. Eu estou chamando o Adson para ir no nosso programa lá na TV Sucesso, mas tá viajando bastante, está atrás de investidor e tal, porque eu quero entender direito como é que é essa SAF do Atlético, né? Porque virou SAF e aí? Vai acontecer o que do Atlético? O Atlético também eu vejo já caminhando para a Série B e o preparativo para a Série A. Mas o Adson é um bom gestor, mas será até o que ele vai sair mesmo? Ele disse... eu não acredito. Eu não vejo o Adson fora do futebol do Atlético. Né? Fala assim, eu vou ficar cuidando de outras coisas, não vou ficar cuidando do futebol. Eu não vejo o Adson fora. O Adson fala assim, eu vou parar um pouco de dar entrevista. Passa 2 jogos e ele quer falar de novo. Então eu realmente não acredito que ele saia, não. Eu também não. E vamos falar agora da Sul-Americana, porque hoje teremos confrontos de brasileiros que vão entrar em campo. Mas ontem teve um jogo que ficou 0-0 também. Foi ruim, que dói, né, produção? O Libertad empatou com o Independiente de Medellín em 0-0 lá no Paraguai. E daqui a pouquinho o Libertad enfrenta o Cruzeiro às 21h30. O Atlético Paranaense, na mesma hora, na Liga Arena, em Curitiba, recebe o Racing da Argentina. E mais detalhes nós preparamos para vocês. Veja aí. O Cruzeiro. A Conmebol Sul-Americana, até o José está sim. O Fortaleza perdeu o primeiro duelo na Arena Castelão para o Corinthians. E o Atlético Paranaense joga hoje contra o Racing da Argentina. Lá em cima, Libertad e Cruzeiro daqui a pouquinho entra em campo. E aqui embaixo, já vimos, Lanús empatou com o Independiente de Medellín. Theo. Eu vejo o Corinthians abriu uma vantagem muito boa, né? 2-0 vai ser muito difícil para o bom time do Fortaleza, jogo da Neoquímica Arena. Eu vejo que aí passa o Corinthians. Jogo contra o Racing, parada duríssima, vai pegar o Atlético, mas ainda boto fé no Atlético. Do outro lado, Libertad e Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, é favorito. E ali o Lanús e o Independiente Medellín. Eu vou ficar com o Independiente Medellín. Esse é Theo José. Põe na tela, produção, o nosso quiz, porque tem muitas mensagens chegando. Será que vocês prepararam uma pegadinha? Olha só, eles eliminaram o Barcelona, Theo. Qual desses times já conquistou a Champions League? O Sporting lá de Lisboa, no José Alvalade, Theo? O Atlético de Madrid ou Paris Saint-Germain? Eu sei que não. Nem o Atlético de Madrid também não. Então foi o Nottingham ou o Sporting? Eu acho que foi o Sporting. É? Eu vou chutar o Sporting aí. Será? Produção, tá causando muita dúvida aqui, viu? Muitas mensagens chegando. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Hoje estamos recebendo o Theo José, hein? Agora, Lucas, aumenta o som. Eu não tô ouvindo. Aumenta, porque já que estamos falando da competição milionária, a Champions League da Europa. Theo José, eu te convido a viajarmos para Belgrado, onde o time de Diego Simeone, um dos mais longevos da Europa. Os resultados da Champions ficaram assim: o Estrela Vermelha em Belgrado perdeu para o Sport Lisboa e Benfica. O Feyenoord de Rotterdam perdeu para o Bayer Leverkusen. No primeiro tempo já estava 4-0, Theo. O time de Xabi Alonso jogou muito, com o Florian Wirtz fazendo 2. Grimaldo também deixou dele. O Brest, estreando na competição, venceu o Sturm Graz da Áustria. A Atalanta de Bérgamo empatou com o time londrino do Arsenal em 0-0. Atlético de Madrid, como vimos, venceu no Wanda Metropolitano por 2-1 e o Monaco venceu o Barcelona por 2-1. Foram os resultados da Champions League da Europa desta quinta-feira. Esse hino, Theo, tem músicas, hinos que remetem coisas boas, né? A Liga dos Campeões é um torneio fantástico, né? É um torneio fantástico. Foi uma coisa que a UEFA conseguiu fazer, que ela se transformou numa verdadeira Copa do Mundo, né? É isso mesmo, fantástico, define essa palavra. Nós, da equipe do programa Placar Esportivo, preparamos uma homenagem para essa pessoa. Está aqui nos nossos estúdios, no nosso programa, aceitou de forma bem humilde o nosso convite. Ele que é um comunicador nato, referência na área da narração esportiva, da comunicação. Estamos falando de um ícone, Theo José. Goiano, assim como eu, assim como você aí de casa que está nos acompanhando, quero que você fique agora e conheça um pouco mais dessa lenda, desse ícone chamado Theo José. Veja aí. Teócles José Awad
casado com Thelma Cristina, com quem tem um filho chamado Alessandro, em homenagem ao grande piloto Alessandro Zanardi. Ele nasceu em 29 de julho de 1963, na nossa linda cidade de Goiânia. Apaixonado pela locução, trabalhos prestados em várias emissoras renomadas do nosso país, como Fox Sports, SBT, Band, TV Manchete e dentre outros. Mais de 200 provas da Fórmula Indy em seu currículo. Esteve também em uma marcante e épica vitória de Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis. Quem não lembra? Também já fez 4 Copas do Mundo, 98, 2006, 2010 e a de 2014 no Brasil. Ah, Theo José, como você é um ícone da nossa comunicação goiana. E lembrando também que começou no rádio em Goiás, onde passou por RBC, FM e Rádio Araguaia, que é a atual CBN. Ainda no rádio esteve na Jovem Pan como narrador da Fórmula 1. Na TV iniciou como repórter da TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás. Depois se transferiu para Manchete e aí seguiu uma carreira de sucesso. Tê-lo aqui no nosso programa Placar Esportivo significa muito e por isso prestamos essa homenagem a você, um grande comunicador, um narrador de excelência e nada melhor do que você de casa acompanhar essa grande locução, essa grande voz que tem o nome de Theo José. Esse é Theo José Awad. Obrigado, Danilão. Que obrigado. isso, Theo. Foi uma homenagem mesmo. que nossa equipe preparou pra você. Obrigado a toda a equipe, obrigado a você, obrigado pelo carinho. Eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem na minha terra, sabe? Então, pô, de coração. Obrigado mesmo. Que bom. Você merece. Obrigado. Enquanto comunicador que sou, quero seguir os seus passos, o seu legado. Você representa muito. Obrigado. Fiquei parabéns. muito orgulhoso. Parabéns pelo programa, parabéns a toda a equipe, parabéns a você. Você gostou? Sensacional. Muito legal. Aquela porta ali está aberta para quando Muito você obrigado. quiser. Muito e quem obrigado. quiser acompanhar o Theo José, que horas o programa lá, o Jogo Aberto, Theo? O Jogo Aberto na TV Sucesso Band, meio-dia, de segunda a sexta. De segunda a sexta, você fica com o Theo José na TV Sucesso, afiliada da Band aqui em Goiás. Theo, uma vez mais, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Coração, gente. O resultado do quiz, produção, quero saber se o Theo José acertou. Ah, Theo, o Nottingham Forest... Cara, mas deve ter sido em 1950, 1960. 41, Theo. Aí, ó, tá vendo? Não ia lembrar nunca. Nem eu. Theo, muito obrigado Valeu. uma vez mais. Obrigado, gente. Sucesso sempre. Abraço, beijo, tchau.